Fazendo gancho, você escreveu aqui um working paper esse ano, junto do Ivan Fernandes, o Gustavo Fernandes e o Guilherme Fernandes, aliás, família Fernandes em alta aqui. Porra, Que cara, é horrível, horrível. Fazendo um adendo aqui, cara. Porra. Fernandes, Salvador. Porra. vai ser Cara, difícil. eu tô puto com esse paper aí, porque Vai virar o Fernandes Herog. vai Fernandes Herol e assim, só não chamaram o pai, porque eu acho que faltou. Eles são Faltou. irmãos? Eu tô Não, perdendo são agora. irmãos, são irmãos. Caraca, não é mole não, mas é legal assim. Eu tô num grupo da família lá. Eu virei primo. Tem que virar para participar desse artigo. Bom, vamos lá. Pode O crer. artigo se chama Ideology, Isolation and Death. An Analysis of the Effects of Bolsonarism in the COVID-19 Pandemic. Ou seja, qual que é o efeito Bolsonaro na crise do Covid? Isso aí foi um tema relevante, na verdade, começou com as minhas primeiras indagações sobre o processo da Covid. Então, eu comecei a acompanhar bem de perto a partir de março, fevereiro, março, os dados da Covid. Eu comecei a observar que, obviamente, havia uma contradição muito grande em relação à mensagem e ao que os fatos apresentavam. Mais uma vez, essa mensagem de sinalização. E aí, um dos Fernandes aí mexe muito com essa parte de administração, de discussão política da administração pública. É meu colega aqui da GV, né? Então, e o tema sobre blame avoidance, que é o seguinte, aquilo que se caracteriza por um gestor ser teflonizado, né? O cara consegue, nada adere a ele, ou seja, tudo, a questão da accountability, ele passa ao lado. Tudo que acontece de ruim ele consegue escapar porque ele está dentro de um sistema de check and balances que ele consegue, não institucionalmente, mas ele consegue evadir da culpa. Então, o Bolsonaro, o tempo todo, ele fica nesse discurso para tentar fugir da responsabilização e da culpa de consequências indesejadas da Covid. Mas você acha que tem um limite para isso? Que eu sempre fico pensando assim, o cara esticou a corda, agora ele falou que vai ter um golpe, chega, não sei o que lá, agora ele chamou todo mundo de marica, agora... Então, eu fico pensando, será que tem alguma coisa que pode acontecer, a despeito de ter 162 mil mortes, um desemprego crescente e uma certa inação, essa é a opinião, claro, por parte das autoridades em geral, será que tem que acontecer alguma coisa para as pessoas falarem, não, peraí, isso passou o meu limite? Ou você realmente acha que não tem accountability nessa situação? Não, na verdade, do ponto de vista político, né, a nossa accountability é do ponto de vista político, né, não do ponto de vista de responsabilização da Constituição. Então, do ponto de vista político, a gente está lidando com a opinião de eleitores, e a opinião de eleitores ela pode ser mensurada uma pesquisa de opinião pelo comportamento. Então, como que a gente mensura isso? Pegamos municípios que votaram no Bolsonaro no primeiro turno, numa sinalização que ele é ultra-bolsonarista, ultradireitista. Percentual de votos por município? Percentual de votos por municípios no primeiro turno. E observamos que existe um efeito causal desse voto na questão das taxas de mortalidade, inclusive quando a gente está controlando por um instrumento do isolamento social. Então, a gente utiliza, inclusive, o isolamento social nesses municípios para tentar retirar um pouco desse peso da questão do bolsonarismo. Ou seja, tudo bem, o cara pode ter votado no Bolsonaro, mas se ele se isolar, ok. Vamos controlar. Não, vamos explicar aqui, porque tem, enfim, estudantes estão assistindo. Legal. Qual que é o experimento? É um efeito fixo? O que você fez? Então, a gente está fazendo um painel com variável instrumental, aquele Ivy Reg 2, né? Uma estimação de painel com variável instrumental. Qual que é o instrumento? O instrumento é voto no Bolsonaro e isolamento social. Então, a gente pega essas duas variáveis que, em tese, não são causadas por morte, mas isolamento tem uma questão endógena importante. A gente quer ver o efeito do bolsonarismo em relação ao voto do Bolsonaro em relação então, à taxa de morte. Mas vamos lá. Para quem não conhece, metodologia de variáveis instrumentais, você tem duas equações para explicar aqui. A primeira você quer explicar mortes por isolamento, é isso? É isolamento que afeta mortes. Isso. E aí afeta morte, voto no Bolsonaro afeta isolamento, e aí você... Então, quer dizer, a hipótese é que você só pode ter o isolamento afetando, ou melhor, o bolsonarismo afetaria as mortes via impacto no isolamento e não em outra coisa. Isso aí.
E aí, um dos testes de robustez mais legais que a gente faz é utilizar votos no CR e no AS nas eleições de 2010 e 14, porque aí a gente estaria pegando um público de direita e não simplesmente o público bolsonarista. E não tem efeito. E aí é sensacional, porque assim, o que a gente está pegando é um público que votou no Bolsonaro. E aí, qual é a mensagem que eu acho que é difícil você colocar no sistema de trocas voluntárias? Quem já leu a Bíblia sabe que Abraão tentou matar seu filho Jacó, e cada vez que ele ia lá subir no monte para matar o filho, mais a fé nele crescia. E aí é uma coisa que a gente tem, é uma falha heurística do nosso pensamento, que é quanto mais custo a gente tem, mais a gente espera a recompensa, mesmo isso sendo só um custo afundado, que a gente chama em economia de sunk cost. Então, tudo que você passou por apoiar o Bolsonaro deveria ser um custo afundado e não ser relevante na sua ideia. Mas imagina o cara que apoiou o Bolsonaro, brigou com o filho, brigou com a mulher, perdeu o emprego, está aí com o dólar a quase R$6, a pandemia tomando conta, ele está totalmente complicado. Imagina se esse cara assume para si que ele está tomando a decisão errada. O custo de assumir isso é muito grande. Então, ele cria, nessa visão de economia comportamental, ele pode criar uma fuga ali da realidade no modelo de sinalização, não importa para onde o Bolsonaro apontar, ele está sempre apontando para o lado certo. Então, mesmo com sinalizações gerando um resultado esperado pior, ele pode achar que o Bolsonaro está sempre certo. E aí isso é muito legal. Eu nunca. Vocês modelam isso ou isso é uma coisa Cara, da literatura? então, eu modelo isso por aquele joguinho. Isso é muito legal. Eu nunca tinha visto, nunca tinha pensado nisso. Bem legal. Então, tem aquele joguinho de sinalização, né? Onde você tem a simetria informacional. E aí, obviamente, pode ser um jogo só de 2 períodos, né? De 2 tomadas de decisão, ou um jogo infinito. E o que é o sinal aqui? O sinal é uma mensagem. E o que importa do sinal é como que o receptor captura. E aí eu posso colocar parâmetros que façam que a mensagem, mesmo apontando sempre para a pior direção, do ponto de vista de tomada de decisão, tem espaço para o receptor achar que ele é um cara do tipo bom e continuar votando. Quer dizer, a chance maior de ter um equilíbrio agregador, assim. Isso. Que o cara não consiga, pelo sinal, diferenciar se o sujeito é bom ou não. Então, quer dizer, o Bolsonaro pode falar assim, qualquer porcaria, ganhei do Dória na vacina. E o cara fica na dúvida se isso de fato significa que o Bolsonaro não está preocupado com a doença ou não, é um bom gestor ou não. Quer dizer, ele não consegue separar pelo sinal que ele recebe. Isso aí. E aí, nesse ponto de equilíbrio agregador, aí você poderia incorporar mais informações nesse modelo. Você pode dizer que, inclusive, quanto mais custo o cara tem nesse processo, mais ele coloca a fé de que o equilíbrio agregador é, de fato, o melhor para ele, né? O resultado ótimo. Que louco, né? Porque significa que eu posso dar um caminhão de informações, ou o que você está me dizendo é o seguinte, não adianta dar mais informação, não adianta explicar para as pessoas, porque elas não vão conseguir separar, pela informação, separar que o cara é bom ou ele é ruim, né? Então tem um problema, né? Dependendo como você usa essa informação, você retroalimenta esse sentimento de que você tem que colocar mais fé nesse equilíbrio, porque você está empurrando mais custo para esse cara, né? Quando você liga no Jornal Nacional e você vê que, toda hora é desgraça, 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 o cara começa a pensar, não, cara, eu acho que tá tudo errado, tudo que eles falam tá errado, inclusive sinalizações, fazendo todo sentido, que não tem assimetria informacional, número de mortes, se a vacina da China é ruim, se causou mortes, os caras distorcem essa informação, porque se as outras estão erradas, essa aí provavelmente vai estar. É um comportamento típico de equilíbrio agregador mesmo, de questionar tudo. E aí se questiona, inclusive, a morte pela Coronavac, porque, se eu não me engano, foi uma morte de suicídio ou overdose de drogas, os caras já inventam a teoria da conspiração. Voto no Trump, outra teoria da conspiração. Então, você tem que tomar cuidado como você manda a mensagem. E eu acho que fortalecer esse mecanismo é fortalecer o Bolsonaro. Então, quando você fortalece a mensagem sempre nesse sentido, você pode, inclusive, estar dizendo para o cara, você tem mais custo. E ele não consegue interpretar esse custo como um custo afundado e botar mais peso e crenças ou beliefs dentro dessa sinalização e reforçar o apoio no tipo. Então, é uma mensagem abraônica lá, né, que vem lá da Bíblia, de que quanto mais custo você impõe à sua fé, quanto mais você testa a sua fé, mais você tenta reforçar essa crença. Não à toa que o Bolsonaro, inclusive, performa muito bem com o público neopentecostal, né? Então, a gente precisa entender esse processo, ao invés de, às vezes, agir como
como uma fonte de retroalimentação desse processo. A gente toma cuidado. Eu tô pensando aqui, quer dizer, eu não tô querendo ser o isentão, não, mas é que... Claro. E eu também tô pensando que isso vale um pouco pro público do Lula, né? Tipo, o Lula, vários escândalos, Petrobras, é o tesoureiro que é preso, da Dilma, é o marqueteiro que foi preso e contou que recebeu caixa 2, é apartamento, assim. E parece que nada que acontecer, quer dizer, inclusive tendo processo na justiça, primeira instância, segunda instância, nada que acontecer faz o cara pelo menos parar assim, puxa, esse cara não é bom pro país, né? Ou esse cara não é legal. É incrível isso, né? Quer dizer, a qualidade do sinal piorou tanto que não adianta os embargadores dizer, olha, o cara é corrupto, né? Tá aqui, ó, li aqui o processo que o juiz, que é, né, tem os seus viés, ele colocou, o cara é corrupto. Não adianta nada o mundo inteiro falar que o Bolsonaro tá indo pro lado errado. Né? Não adianta nada as pessoas, né, os cientistas dizerem que a condução da política de saúde agora está equivocada. Nada disso é suficiente para fazer o cara separar, né, os tipos de acordo com o sinal que ele recebe.